Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje, começando mais um mês, uma segunda-feira, dia 1º de novembro, véspera de feriado do Dia de Finados. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado, uma semana especial para você, para todos os seus familiares, tá? Você sabe que há um ditado que diz que a pressa é a inimiga da perfeição. A pressa é a inimiga da perfeição. Pois é, e o governo teve muita pressa em querer finalizar o auxílio emergencial, não quis saber de prorrogar e agora está numa situação delicada, porque está vendo que não pode mais ter tanta certeza com a base de aliados para aprovar a PEC dos precatórios. Segundo André Luiz Marques, ele que é coordenador executivo do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, ele falou o seguinte: fazer as coisas na pressa e na correria, com uma série de inconsistências e imprecisões, é no mínimo irresponsável. No mínimo chega a dar vergonha ler esses exemplos. Isso é uma matéria divulgada na Folha de São Paulo e está começando já a repercutir em todo o cenário político. A economia discutiu o novo Bolsa Família com dados incertos, mostram os documentos. O Ministério tomou decisões com simulações não confirmadas, dúvidas e dados discrepantes, segundo a matéria da Folha de São Paulo. Técnicos do Ministério da Economia tiveram que tomar decisões ligadas ao Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família que está começando hoje, com base em informações incertas e em meio a dúvidas sobre os números do programa. Segundo a matéria, documentos obtidos pela Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação mostram a equipe econômica fazendo análises orçamentárias com simulações de despesas não confirmadas, sem dados claros e com alertas para a falta da fonte de recursos para o programa a partir desse novo que é o Auxílio Brasil. Os documentos obtidos por essa matéria que foi anunciada refere-se a um decreto de que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, a partir do dia 20 de setembro, para custear parcialmente o Auxílio Brasil esse ano. As informações disponibilizadas mostram como decisões do governo em relação ao tema seguiram adiante, mesmo com as incertezas. Segundo os documentos, estudos internos foram solicitados no mês passado pelo gabinete do ministro Paulo Guedes, da Economia, que demandou urgência. As principais análises sobre o plano foram concluídas em menos de 2 dias após a requisição e foram encaminhadas à cúpula do Ministério em 15 de setembro, na véspera da assinatura do decreto que elevou o Imposto de Operações Financeiras, o famoso IOF, que vai arrecadar cerca de 2,14 bilhões de reais, para pagar o aumento do Auxílio Brasil, uma parte, novembro e dezembro. Só que é pouco, 2,14 bilhões de reais é muito pouco para suprir a necessidade de 17 milhões de brasileiros. Por isso, a tão aguardada vitória sobre a aprovação da PEC é que está provocando todo esse drama. Em sua análise sobre a medida, a Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, se baseou em estimativas próprias acerca dos números do Auxílio Brasil, sem que houvesse uma confirmação dos dados pelo Ministério da Cidadania, que é responsável pelo programa social. A própria SOF chamou atenção para a necessidade de um respaldo da outra pasta. E o que é que foi dito? O texto diz: os dados relativos ao aumento de beneficiários e dos valores dos benefícios deverão ser ratificados pelo Ministério da Cidadania oportunamente, uma vez que os valores apresentados nesta nota são resultantes de simulação realizada por esta SOF. Fecha aspas, diz o texto. O cálculo respaldou toda a engenharia financeira para bancar o programa neste ano, o que resultou na decretação do aumento do IOF, sem menção nos documentos a qualquer confirmação de cidadania sobre os dados. No entanto, após o aumento do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, entrar em vigor, o governo anunciou números diferentes para o Auxílio Brasil, com público maior e benefício mais alto. 17 milhões de pessoas, pagar R$ 400 no mínimo.
Com o programa, que começa a valer a partir do dia 17 de novembro, que vai pagar aí os valores com o final do NIS 1, e esses pagamentos ainda está rodeado de impasses, o Ministério da Economia respondeu justamente a matéria que foi anunciada pela Folha de São Paulo nas últimas semanas, que o IOF pode mudar de destino e ficar para os cofres do Tesouro, caso não se consiga implementar o Auxílio Brasil com valores planejados. Aí preocupa muito. André Luiz Marques, que é coordenador executivo do Centro de Gestão em Políticas Públicas, do INSPER, afirma que as decisões de gestores públicos e privados precisam ser fundamentadas considerando a escassez de recursos. E ele disse o seguinte, abre aspas, nenhum Estado, empresa ou pessoa tem dinheiro para fazer tudo o que quer, fecha aspas, afirma. Por isso, fazer as coisas na pressa e na correria, com uma série de inconsistências e imprecisões, é, no mínimo, irresponsável. Fecha aspas. No mínimo, chega a dar vergonha ler esses exemplos. Olha só, para ele, os cálculos ligados ao programa deveriam estar claros há muito tempo. Eu já venho falando sobre isso. O governo se precipitou em encerrar o auxílio emergencial. O governo não deveria ter encerrado o auxílio emergencial. Por isso está esse drama agora, essa correria para tentar aprovar essa PEC. Aí vem mais dois planos. Se não conseguir aprovar essa PEC dos precatórios, vai pagar apenas aquele valor, 17,38%, para você do Bolsa Família, que agora é do Auxílio Brasil, pagar aqueles valores antes do auxílio emergencial, ou seja, 41, 89, 130, com mais 17,38%. Aí vem um estudo de que o presidente quer os 400, então o governo fica obrigado a dar um jeito de pagar essa diferença. Se paga agora em novembro, sem ser os 400, então o que faltar ficaria para complementar em dezembro ou em janeiro. Eu venho falando. A outra opção é a mais viável. O presidente, inclusive, já está observando que foi um grande erro ter parado com a prorrogação do auxílio emergencial para ter continuado, pelo menos agora, novembro e dezembro, porque aí o governo teria mais um prazo, mais um tempo para poder debater mais, conseguir pelo menos os 308 votos certo para aprovar a PEC dos precatórios. Bem, para esse especialista, os cálculos ligados ao programa deveriam estar claros há muito tempo. Há mais de um ano, o governo vem discutindo sobre esse novo programa social, que era Renda Brasil, que passou aí por esse Auxílio Brasil, e poderia, enfim, foram vários nomes dados. E por questões políticas, decidiu não enfrentar a revisão de outras despesas para inseri-lo no orçamento. Abre aspas, agora vem as soluções criativas. Mexendo nos precatórios, que são as dívidas do Estado cobradas pela Justiça, é um erro para corrigir outro erro, segundo esse especialista. Ainda, de acordo com os documentos internos, a Secretaria de Tesouro Nacional também levantou dúvidas sobre os números do programa ao analisar o rascunho da exposição de motivos do decreto, documento que acompanha medidas trazendo as justificativas para a sua criação. Os técnicos não viram no texto disponibilização clara dos valores do programa social e também chamaram a atenção em dados destoantes. E o que é que foi dito? Abre aspas. Não restou devidamente evidenciado na exposição de motivos como se dará essas alocações compensatórias dos recursos do Imposto de Operações Financeiras, o IOF, nos programas a serem instituídos, bem como se elas serão de fato suficientes para garantir sua neutralidade, seja pela ausência de informações de valores, de impactos para alguns programas ali indicados, como já destacado, seja pela discrepância de dados informados, quem disse isso, os próprios técnicos do Tesouro. Gente, tudo isso, todo esse arrodeio que eu dei, só para dizer para você que o governo deu um tiro no pé. O governo deu uma mancada grande de não ter continuado com a prorrogação. Pode corrigir ainda, Alex? Pode corrigir ainda. São 3 opções nesse momento que resta ao governo. Aprovar a PEC. Honrar os compromissos que o presidente disse que ia pagar 400. Se não conseguir aprovar a PEC, novembro vai ter os valores ainda antigos, sem aumento. Só aquele reajuste de 17,98%. Ou seja, 41, 89, 130 reais, muita gente vai voltar a receber só com 17, quase 20% de aumento em cima.
E o que faltar para complementar os 400, aí é que o governo pode pagar essa diferença, em dezembro ou janeiro. Segundo ponto, o governo, segundo o próprio presidente Bolsonaro, que está na Itália, já vai voltar aqui para o Brasil, passou esse final de semana, 30, 31, fazendo parte da cúpula do G20 em reunião, enfim, debatendo, discutindo. O presidente estará de volta nessa semana, como hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro, os debates estão previstos para depois do feriado de amanhã, ou seja, quarta-feira, dia 3 de novembro. Então, o que é que está em jogo? O governo pode prorrogar o auxílio emergencial? Pode. Eu sempre digo que a melhor saída nesse momento seria a prorrogação, porque não deixaria ninguém de fora, 25 milhões de brasileiros, e ainda continuaria ajudando o pessoal do Bolsa Família. O governo ganharia um tempo maior para poder continuar, para conseguir o apoio dos 308 deputados que irão votar nessa aprovação dessa PEC. Simples assim. Mas o governo resolveu parar, não querer prorrogar, por isso está tendo essa dificuldade. Eu pergunto a você, foi um erro o presidente não ter prorrogado o auxílio emergencial ou não? Eu quero saber a sua opinião. Tem jeito para isso? A PEC dos precatórios, que vai liberar verba para pagar o aumento dos R$400 até dezembro do próximo ano, você está vendo que não está andando. Não está andando. O presidente foi questionado, inclusive, sábado, dia 30 de outubro agora, lá em Roma, por alguns repórteres, perguntando a ele, presidente, e se não for aprovada a PEC? Em poucas palavras foi isso. Se a PEC dos precatórios não for aprovada, como vai ficar a questão? Temos um plano B. Até usou um termo lá, eu sou paraquedista, sempre tem um paraquedas de reserva. Dá a tua opinião sobre isso aí, vai. O que é que você acha? Foi um grande erro não ter prorrogado o auxílio emergencial para novembro e dezembro? O governo agora acha que pode prorrogar, nem que seja para abrir aí um novo estado de calamidade pública. Uma parte dos técnicos da economia são contra. Outros também ficam na dele, calados, esperando essa decisão. Semana turbulenta, essa semana vai dar muito o que falar. Dia 17 de novembro já vai começar os pagamentos, agora, final do NIS 1. O que o ministro João Roma Neto vem falando é que a folha já tem verba suficiente para pagar a folha, mas sem aumento, só aquele reajuste de quase 18% em cima. Mas deixou bem claro, se aprovar os precatórios, ainda dá tempo de pagar ainda nesse mês. Caso contrário, só a diferença ou o que o presidente decidir, que é uma possível segunda prorrogação ainda nesse ano. É aguardar. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 opções o governo, e aí eu pergunto, o que é que você prefere delas? Diz aí. Quer os R$400? Quero meus 400 agora em novembro. Segue a hashtag, quero meus 400 agora em novembro. Quer a prorrogação? Hashtag, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Repetindo, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Está sabendo que o gás foi aprovado, né? O gás, 50% do valor do gás de cozinha, valor médio. Deixou de ser Vale Gás para ser gás dos brasileiros. Vai pagar o pessoal do BPC, vai pagar o pessoal que faz parte do benefício prestação continuada, deficientes e idosos acima de 65 anos, e também vai pagar o pessoal agora do Auxílio Brasil, quem faz parte da categoria de pobreza e extrema pobreza. Mas não é todo mundo do Auxílio Brasil? Eu entendi que ia ser para todo mundo do Auxílio Brasil, mas agora ainda falta a confirmação do presidente. Se o presidente sancionar esse gás, a gente vai acompanhar que regra vai dar direito. Se a todo mundo, que a gente deseja, todo mundo do Auxílio Brasil tenha direito. Porém, alguns técnicos, alguns parlamentares, alguns cientistas políticos vêm falando que apenas o pessoal que faz parte da categoria de pobreza e extrema pobreza, ou seja, quem tem aquela renda per capita de R$ 89,00, que faz parte da extrema pobreza, que agora é R$ 94,00, que aumentou, ou de pobreza, que é de R$ 178,00, que também aumentou, foi para R$ 184,00. Por via das dúvidas, por vias dessas dúvidas, faz sua parte, compartilhe esse vídeo, você que quer receber esse gás, coloca aí, quero meu gás dos brasileiros. Hashtag quero meu gás dos brasileiros. Faça a sua parte, dê sua opinião, tá? Compartilha. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quero desejar para você,
uma semana abençoada, que dê tudo certo para você, que Deus continue protegendo a sua vida, a vida dos seus familiares. Que essa vai ser uma semana tensa. Você tem que estar acompanhando a gente todo dia, porque todo dia está chegando novidade nova, né? Informação nova. E vamos acompanhar que no final dê tudo certo. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.